Olá, gente, paz do Senhor, graça e paz, tudo bem? Vim aqui compartilhar uma palavra com vocês e eu quero começar lendo 2 versículos. Acredito serem muito conhecidos já por vocês, talvez não os versículos, mas a passagem em si. Se encontra em João 17:18. A minha versão diz assim: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Uau! É sim uma passagem talvez muito conhecida por vocês. E se eu tivesse que deixar talvez um título para essa mensagem, eu deixaria Deus nos ama. Porque Ele nos ama. Essa atitude de Jesus foi uma prova do amor dele, do amor de Deus para conosco. Ele tinha tudo para paralisar todas aquelas ações naquele momento. Ele tinha tudo para parar os homens para não colocarem uma coroa de espinho. Ele tinha tudo para parar os homens para não chicotearem. Ele tinha tudo para parar o homem que cuspiu nele. Ele tinha tudo para parar os homens que o crucificaram. E mesmo assim, ele escolheu passar por tudo aquilo, por mim e por você. Por quê? Porque ele nos ama. E eu fico pensando assim, sabe, nos detalhes do amor de Deus para conosco. São muitos. São muitos. E aí você fala assim, quem nunca aqui viu um pôr do sol? Quem aqui nunca desfrutou de sentar num parque, por exemplo, ou numa praça e olhar a beleza das árvores, dos pássaros, o cântico dos pássaros, a infinita imensidão de espécies de pássaro, cada hora passa um pássaro diferente. Aqui no condomínio tem uma praça e lá tem bastante árvore, tem um gramado também. E às vezes eu vou lá, sento, às vezes eu saio pra correr no condomínio e aí depois eu paro um pouco lá e fico olhando. Eu sempre vou no finalzinho da tarde, então eu também contemplo o pôr do sol. O condomínio fica num lugar alto aqui, então eu consigo ver. E eu fico pensando assim, quanta beleza e tudo Deus fez. Quem tá desfrutando? Eu e você. Por quê? Porque Ele nos ama. Em Salmos vai dizer, né? Os céus proclamam a tua glória. Quando você vê aquele pôr do sol, uau, que lindo! É Deus te contemplando. Talvez Ele esteja falando com você naquele momento. São detalhes. Detalhes de amor, de cuidado, de carinho para comigo e para com você. Aí você pode pensar assim, só que o quanto Deus nos ama? Quem nunca fez essa pergunta? Eu já fiz. O quanto Deus me ama? E eu sei que Ele me ama, só que eu não consigo mensurar isso. Não consigo. Ele sabia como eu e você passaríamos pela essa trajetória, passaríamos aqui na Terra. Quais dificuldades teríamos, quais pecados cometeríamos, quais injustiças cometeríamos, cada questionamento, talvez errôneo, faríamos. Ele sabia. Mesmo assim, ele se entregou e permitiu que o filho dele se entregasse na cruz do Calvário para mim e para você, e ainda fez infinitas coisas para eu e você desfrutarmos aqui na Terra. E aí você fala assim, Deus não ama? Ama? Quanto? Não dá para mensurar. O legal de Deus é que o amor dele para conosco é sem medida. Ele ama de uma forma sem medida. Tem até uma frase de um escritor aí, eu não vou me lembrar o nome dele e nem exatamente a frase, mas ele fala mais ou menos isso. Que o legal de Deus é que Ele ama sem medida.
A forma dele amar a gente é sem medida. E o que nós temos feito com tudo isso? Não estou aqui questionando o quanto você tem feito para agradecer tudo isso, nem o quanto você tem demonstrado esse amor para com outras pessoas. Não. Eu estou aqui para a gente refletir um pouco mais do quanto estamos desfrutando desse amor e como estamos desfrutando desse amor. Deus te ama, Deus me ama de uma forma imensurável. Amém? Deus, que o Espírito Santo de Deus possa envolver vocês no dia de hoje, né? Essa semana toda aí, no final de semana. Que a graça de Deus nos envolva. Afinal de contas, a graça dele nos basta. Amém? E que vocês possam, né, ao decorrer da correria do dia a dia, desfrutar de toda a beleza, de tudo aquilo que Deus tem proporcionado para mim e para você. Vamos ficar mais atentos aos detalhes de tudo aquilo que Deus já fez, já criou e tem feito ao decorrer do caminho. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau e até a próxima.